Se a sua dúvida é como ajudar uma criança autista na adaptação escolar, fica aqui comigo, pois vou dar várias dicas valiosas que aprendi na prática tendo 2 filhos autistas, o Eric e a Mia. Eu busco todos os dias a inclusão escolar dos meus filhos e quero ajudar vocês a conseguirem também. Ao longo desses últimos anos, vivemos todo tipo de situação no ambiente escolar. Hoje vim compartilhar toda a minha experiência com a adaptação escolar de crianças autistas. Hoje vamos falar sobre como dar previsibilidade dessa grande mudança na rotina, como tornar o ambiente escolar mais acolhedor, como auxiliar na criação do vínculo aluno autista-escola, com adaptações para a inclusão e quais são os principais direitos da criança autista na escola. Imagine-se na seguinte situação: você é colocado em um ambiente que nunca viu na vida, que está cheio de pessoas que nunca nem falaram com você. Você nem sabe quem são essas pessoas. Você não sabe onde tem água, onde é o banheiro e o que está indo fazer ali. Você não vê quem está sempre contigo. Ninguém ali parece entender você. Tem barulho demais e você está ficando estressado. Por que me colocaram nessa situação? Essa situação te parece ruim? Para mim, sim. E esse pode ser o ponto de vista de uma criança autista em seu primeiro dia de aula, sem ninguém a preparar para este momento. Precisamos fazer com que essa sensação de estranheza e abandono não existam para a criança se sentir segura para ir à escola. Vamos fazer com que as sensações sejam de acolhimento e conforto para que ela deseje retornar à escola dia após dia. Quem convive com o autismo sabe que um dos recursos que mais nos ajudam em nossa rotina é a previsibilidade. Com a chegada da escola ou o retorno das aulas, para quem já iniciou a sua vida escolar, muitas mudanças irão acontecer. E o primeiro ponto é: essa mudança não pode acontecer de maneira abrupta. E se tem uma coisa que nós não queremos de jeito nenhum, é que essa criança já chegue na escola em crise, certo? As crianças precisam se acostumar a todas as mudanças que irão viver antes mesmo delas chegarem. Mas agora você deve estar se perguntando: como é que eu faço isso? Tenho 3 dicas para te dar que funcionam e funcionaram muito bem até hoje aqui em casa. A primeira é a visita à escola, tanto para conhecer o novo ambiente que ela irá passar grande parte do dia, quanto para ser apresentada aos profissionais que irão passar a dar suporte para essa criança. Nessa visita, mostre para a criança o que irá acontecer em cada um dos ambientes. Leve até imagens se precisar de suporte visual. Explique que na sala de aula ela estará com a sua turma, que precisará ficar sentada para fazer atividades. Fale um pouco das atividades para que ela possa já ir imaginando tudo que ela vai fazer. Torne todo esse processo o mais concreto possível. Por exemplo, se a criança tem 4 anos, Mia, aqui é a sua sala, onde você ficará com toda a sua turma. Aqui vocês vão fazer atividades como pintura, corte e colagem, vão aprender números e letras, vão cantar juntos e fazer muitos desenhos. Sabe a Elsa do Frozen? Aí o hiperfoco da Mia. Você vai poder fazer muitos desenhos da Elsa aqui. A ideia é criar uma expectativa e o desejo da criança em estar naquele lugar. Se essa criança tem um hiperfoco em algo, use. É uma ótima hora para você usar. A Mia tem hiperfoco em princesas, então logo eu disse para ela que poderia desenhar a Elsa. E ela precisa saber que haverá uma continuidade do que ela faz e gosta em casa. Aquele novo espaço também será assim. Ela já vai poder começar a se sentir mais confortável ali. Se não for possível conhecer a escola pessoalmente por causa da pandemia, mostre fotos das salas de aula, de todos os ambientes da escola. Mas se for possível, leve a criança ao local antes do início das aulas. Apresente o porteiro, a professora, a auxiliar de sala, caso ela tenha uma, a tia do refeitório. Isso é,
todas as pessoas que irão participar mais ativamente de sua vida nesse ambiente. Explique de maneira simplificada o que cada uma dessas pessoas faz e que tipo de ajuda a sua criança pode pedir para esses adultos. Essas pessoas precisam se tornar referência para a sua criança, já que todas as pessoas que ela contava até então não estarão lá. Vou dar um exemplo aqui. Essa é a sua professora. Você pode chamar de tia. Sempre que estiver precisando de ajuda nas atividades da sala, você pode chamá-la, que ela vai te ajudar. Você também pode pedir para beber água ou ir ao banheiro para ela. Se algo estiver te deixando nervosa, é para ela que você precisa contar. Como podem ver, com esse exemplo de apresentação, você poderá inclusive evitar uma crise. Assim, a professora será avisada de um possível estresse sensorial antes que ele desregule a criança. A professora terá a oportunidade de agir para evitar que se chegue em situações que são muito mais difíceis de se contornar. E sabemos que muitos autistas não têm essa percepção tão aguçada de quando estão se desregulando e que também não são oralizados para poder indicar de maneira tão direta que não estão bem. Para este último caso, comunicação alternativa é uma opção e podem ser utilizados os PECs. Para o caso das crianças que não conseguem perceber a desregulação e comunicar, espera que eu já vou te contar o que ajudou aqui em casa. E é óbvio que mesmo com essa visita, a criança não tem como lembrar de tudo. São realmente muitas novas informações para absorver. O passo seguinte, para poder fixar essa mudança, é oferecer o suporte visual contínuo até a chegada do primeiro dia de aula. Algumas vezes até mesmo por semanas após o início das aulas. Esse suporte pode ser feito através da história social, que são muito eficientes para ajudar a criança a reconhecer o que irá acontecer e o que se espera dela. A história social pode ser bem detalhada, com fotos da escola, explicação da rotina, apresentação com fotos dos profissionais, tudo que você achar que tornará esse processo o mais concreto possível. Comece apresentando a história com você contando cada detalhe. Com o passar dos dias, pode começar a fazer perguntas, usando a história social como apoio. Por exemplo, onde você vai poder comer o seu lanche? Quem vai te receber na porta da escola? Para quem você pode pedir para beber água? Todas essas perguntas podem ser respondidas apenas apontando na história social. Dessa forma, tudo estará previsível. A criança não vai precisar aprender tudo de uma vez só, pisando em um ambiente que ela nunca viu na vida. Esse ano mesmo eu precisei usar a história social com a Mia, a minha filha. Ela é autista e ela é minha filha mais nova. O processo não estava tão fácil para ela, principalmente depois que ela teve que mudar de escola. Aconteceu algo muito sério com o Eric em 2021 e estamos processando o governo de Malta. Ainda não posso falar ainda sobre isso aqui, mas por esse motivo tivemos que trocar as crianças de escola. Para ajudar na adaptação da Mia, eu criei uma história social sobre ir para a escola e tentei dar previsibilidade que estava faltando. Vendo como foi importante para ela, decidi que precisava compartilhar com outros cuidadores esse material e assim ele passou a fazer parte da lojinha da família Tagarela. O link está aqui embaixo desse vídeo, mas você também encontra no perfil. O valor é um valor simbólico para que todos possam comprar sem fazer grandes impactos. Toda a venda da lojinha está sendo revertida para um projeto pessoal voltado para a inclusão, que em breve poderei apresentar para vocês. A rotina de casa com certeza precisará de ajustes e a minha dica é que você não deixe para modificá-la apenas quando o ano letivo começar. A criança já precisará se adaptar a muitas coisas, como vocês viram. Quando ela chegar em casa da escola, tudo que ela precisa é do conforto do jeito que ela já conhece. Se a criança for estudar de manhã, já veja quanto tempo precisará para se arrumar, se alimentar e se deslocar até a escola. 1 hora é suficiente? Verifique com antecedência para não gerar estresse logo no primeiro dia.
Simule alguns dias antes, deixe a criança experimentar o uniforme para se acostumar com ele, arrume o material na mochila junto com a criança, peça ajuda para etiquetar o material individual e a envolva em cada passo possível. Atenção ao horário do sono. Quantas horas ela precisa dormir para estar bem descansada no dia seguinte? Faça uma boa higiene do sono para garantir que a criança terá uma boa noite. Se for um horário que não está habituada, vá modificando bem aos poucos. Cada dia dormindo um pouquinho mais cedo. Por isso, tudo precisa ser pensado com antecedência, para dar tempo de planejar cada uma dessas mudanças e o processo ser respeitoso com a criança. Trabalhe a autonomia dela, ensinando a abrir e fechar a sua mochila sozinha, a calçar seus sapatos e a usar sua própria lancheira. A hora do lanche costuma ser um momento bastante esperado e também uma bela oportunidade de mostrar carinho. Você pode embalar frutas e fazer corações ou carinhas felizes com a caneta na embalagem. Você pode também deixar um pequeno bilhetinho, algo que a criança entenda que foi feito por você. Em casa, verifique se a criança sabe abrir as tampas sozinha, se sabe usar a garrafinha ou se precisa de algum suporte. Se não for possível executar sozinha essas ações, já deixe a professora orientada para que a criança não fique estressada tentando fazer sozinha e gere uma frustração que poderia ser evitada. Sua criança já sabe tudo da escola. A rotina já está impecável e ela ciente de todas as mudanças. Mas algo fundamental está faltando para que todo esse processo seja um sucesso. Você sabe me dizer o que é? O vínculo aluno-escola. Ele precisa ser criado. Não basta que o aluno saiba tudo sobre a escola. Também é essencial que a escola saiba tudo sobre esse aluno. Não basta saber sobre o autismo. É óbvio que ajuda, mas não é suficiente. Como toda criança, esse aluno também tem as suas particularidades. Precisamos conhecer sua individualidade, habilidades e características pessoais. Isso sim será a chave de um bom acolhimento escolar. Saber quem é esse aluno vai facilitar e muito mantê-lo motivado no ambiente da escola. Toda uma sintonia será necessária para que essa adaptação flua. Os profissionais que trabalham na intervenção terapêutica dessa criança também têm um papel fundamental. Eles podem ofertar para a escola um relatório que auxilie na adaptação, contando sobre a criança, suas habilidades, do que ela é capaz, as suas dificuldades e o nível de suporte. Sinais de desregulação e muitas outras coisas também podem ser contadas pelo terapeuta. Também pode ser promovida uma reunião e até mesmo uma visitação à escola por essa equipe, com o objetivo de dar todas as orientações que forem necessárias para os profissionais. O cuidador também precisa ser parceiro da escola, mostrar que tem interesse pela educação da criança e que está disposto a colaborar com o que for possível para facilitar o acolhimento e a inclusão do aluno autista. Uma dica que dou para todos os pais que eu conheço é: dê ao professor informações que vão garantir o bem-estar da criança em sala de aula. Mas o que isso significa, Tata? Sabe aquele sinal que só você sabe que a criança apresenta quando algo a incomoda? Sabe aquele interesse particular que ela tem a ficar engajada por horas? Sabe aquela alergia alimentar que traz um desconforto gigante para ela? Então, esses são alguns dos detalhes que, se o professor tiver, pode mudar o rumo daquela criança em sala de aula. Existe um conjunto de informações que podem auxiliar a professora no processo de inclusão. Uma delas é o interesse restrito ou hiperfoco do aluno. Conte à professora sobre os interesses e hiperfocos da criança. Com a professora tendo essa informação, ela poderá organizar a programação pedagógica, inserindo elementos que irão chamar a atenção da criança e poderão garantir o engajamento dela e alta motivação em sala de aula. Com certeza fica muito mais fácil para as duas partes assim, né? Sabemos que num ambiente sem referências, com muitas pessoas e excesso de estímulo, a criança pode se desorganizar e uma crise pode acontecer. Crianças desreguladas não estarão abertas a aprender o ganho de habilidades e será muito mais difícil.
Por isso, oriente a professora contando sobre o que pode levar a criança a ficar desregulada e o que fazer para auxiliar. Com a conversa mais guiada dessa maneira, será muito mais fácil para a professora conseguir oferecer suporte que a criança precisa. Você também pode sugerir a presença de um quadro de rotinas para ela em sala de aula e tenha também um em casa. Com todas essas adaptações importantes e necessárias, pode ser que a turma estranhe toda essa atenção que um aluno tenha que receber. Para que esse sentimento de estranheza não reflita no comportamento da turma com a criança autista, a professora, junto com os pais, pode fazer um trabalho sobre diversidade e respeito às diferenças. Uma alternativa é trazer livros que abordem o assunto para contação de história. E também orientar os pais em reunião sobre a presença de um aluno autista e quais são as suas sensibilidades. Assim, o trabalho com essas crianças também poderá ser feito em casa para que elas também estejam prontas para receberem esse aluno de inclusão de braços abertos. Por fim, com toda essa dificuldade que existe na adaptação, criei a carta de apresentação à escola da criança autista. E ela aqui foi um sucesso. Eu pontuei absolutamente tudo que achei que pudesse ser relevante e que pudesse ajudar na ambientação dos meus filhos. Vendo o resultado positivo que tivemos com a segurança que ganhei, eu achei que seria muito justo compartilhar esse material com vocês, que também está aqui no link, aqui embaixo ou na bio. Você pode imprimir o modelo e preencher. A ideia da carta é ser um material completamente personalizado e individualizado. Você terá um espaço para pontuar aspectos gerais, botar foto da criança, botar os interesses, situações que demandam suporte, os medos e os gostos da criança, assim como as comorbidades. E a terapia, que tipo de terapias ela faz? Você poderá falar sobre a alimentação, muito importante, sobretudo, para casos de sensibilidade e alergia. Poderá dar dicas de como agir diante de comportamentos que são difíceis, mas você já aprendeu a lidar. Sinais de crise e como agir. E outras coisinhas mais. Ao longo da carta, vou pontuando dicas sobre autismo e de como lidar com algumas situações. Tudo o que eu acredito que possa ajudar a professora a incluir o aluno autista em sala de aula. Espero que essas dicas e o material ajudem vocês. Podem me marcar no Instagram. Eu adoro ver o pessoal usando o material que eu criei. Além disso, eu recomendo que se inscrevam na nossa newsletter. Estamos fazendo dela um incrível resumo semanal de autismo e TDAH. Compartilhamos dicas, notícias, assuntos relevantes para a nossa comunidade e de vez em quando ainda pinto um brinde. Quem já é assinante há mais tempo ganhou tanto a história social quanto a carta de apresentação, completamente de graça, tá? Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa sua curtida e se inscreve no nosso canal. Aproveita e deixa as suas dicas aqui nos comentários. A sua dica pode ajudar outras famílias na adaptação escolar de seus filhos autistas. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Pois eu vou dar várias dicas valiosas que aprendi na prática, De novo. Aprendi. O que você falou? Aprendi. Vai, de novo. Tá.